Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para nós refletirmos sobre a Bíblia. Parabéns, aniversariantes. Uma vitória, mais um ano de vida. E que Deus console os corações, os vítimas, da Covid, que estão recuperando, aqueles que foi recolhido por Deus, os que estão passando problema financeiro, de saúde, familiar. Que o Senhor te abençoe, te dê muita fé, muita esperança, porque Deus quer o nosso bem, apesar que no mundo tem muito sofrimento, mas Deus sempre quer o nosso bem. Que Deus te abençoe. Vamos ler o texto em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4, 5 e 7. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Como insistem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Amém. No tema anterior, nós estudamos sobre pecado sexual. Nós falamos do texto de Absalão, filho de Davi, que abusou em público das 10 concubinas de Davi, uma pornografia sem tamanho, que a Bíblia relata, para se declarar definitivamente inimigo de seu pai. E nós falamos sobre o pecado sexual. E começamos no livro de Deuteronômio, dos 10 mandamentos, que está lá: não adulterarás, nem cobiçarás a mulher do próximo. Terminamos em Apocalipse, e também que na Bíblia é muito duro para esse tipo de pecado. Falando da proibição, castigo, da dificuldade de vencer essa tentação, mas esquecemos de um item. Não esquecemos, questão de prazo, nós vamos falar hoje, que foi sobre o perdão. Então, hoje nós vamos falar sobre o perdão. Então, o pecado sexual tem perdão. O único pecado que não tem perdão, qual que é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a voz do Espírito Santo, porque ele que nos convence que Jesus é o Messias. É o mesmo que negar Jesus como o Messias, não aceitar Jesus. Mas pecado sexual. Então, o tema da nossa homilia é: pecado sexual tem perdão. Vamos falar junto? Pecado sexual tem perdão. No texto lido, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e os seus acusadores, para testar Jesus, levaram ela até Jesus e disse: na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. O que o senhor diz a respeito? E Jesus, sabendo a intenção do coração dele, qualquer resposta que Jesus desse, ele ia ser incriminado. E Jesus, como sempre foi sábio, ele disse: bom, aquele que tem pecado, que não tem pecado, atira a primeira pedra. E foi saindo um por um, os mais velhos primeiro. Primeiro eles estavam errados, que eles tinham que levar o homem também, o homem e a mulher. Então eles queriam ser muito certos, mas eles realmente também estavam errados. E Jesus disse para a mulher: onde estão os teus acusadores? Foram embora. Ele diz assim: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Isso é que Jesus disse para ela. Nossa argumentação, a primeira coisa que nós vamos relatar é o princípio: todos nós pecamos. Isso já foi bem claro no texto, Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, todos saíram. Por exemplo, em Mateus 5:28, na NVI, diz assim: mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então parece que do adultério já ninguém fica livre, Só de você olhar uma mulher e desejá-la, você já cometeu adultério. Muito rígido, No Velho Testamento fala para não cobiçar, que é um pecado. Então, quem é que não cobiça alguma coisa de alguém? Ou um carro, alguma coisa, que é um pecado. Então, todos nós pecamos.
Né? Esse pecado da sexualidade é mais forte para nós homens, né? Mas todos nós pecamos. Nem que seja em pensamento, todos já pecaram. 1 João 1,8 diz o seguinte, lê para nós, por favor. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se dissermos que não temos pecado, nós o quê? Enganamos a nós mesmos e não tem verdade em nós. Então, o intuito da nossa homilia não é acusar ninguém. Nem chamar a gente de ser, porque todos nós pecamos. Não é? E se não pecamos, foi graças a Deus. Jesus disse à mulher assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. O mesmo que arrependa e mude de vida. Jesus não concordou com o pecado, ele não condenou ela, mas ele não concordou. O que ele disse? Vai e não arrepende mais, muda de vida, tem uma transformação. Da próxima vez, talvez eu não esteja por perto e eles vão te matar. Você errou, está perdoado, mas não comete mais o mesmo erro, que vai ser pior. Ele diz assim, entre linhas ele diz assim, arrependa, muda de atitude. O que é arrependimento? O significado de arrependimento é pesar ou lamentação por ter feito algo. Você fez algo, sentiu mal com aquilo, é arrependimento. Pode ser alguma coisa má que nós fizemos, ou pode ser alguma coisa que não seja tão má. Eu comprei esse carro, estou arrependido, só me dá aborrecimento, gasta demais e vai muito a você. Você se arrependeu, você sentiu mal com aquela compra sua. Não é? Eu fiz alguma coisa errada com a minha esposa, eu gritei com a minha esposa, a esposa, eu não dei atenção ao meu esposo. Alguma coisa que você fez que aquilo te aborreceu, isso é arrependimento. Na teologia significa conversão, mudar de direção. Conversão quer dizer mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter. Então Jesus disse isso tudo para ela, quando diz, vai, não peques mais. Se converta, muda de posição, né? Muda de direção, né? Muda o seu caráter, muda a sua atitude, muda a sua mentalidade. Isso que o mundo diz. Então a pessoa que recebe Deus, o Espírito Santo, e é convertida, né? Jesus diz lá para Nicodemo, né? Se não nascer de novo, não há mudança, não verá o reino do céu. Então, em 1 João 3, 9a diz o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Então, se nós somos nascidos de Deus, somos nova criatura, nós não vivemos pecando. É o que Jesus disse, nasce de Deus, minha filha. Né? Mude de posição. Podia falar para o homem também, né? Mas não levaram o homem. Parece que só mulher que peca, né? Só mulher que peca, o homem não peca de jeito nenhum. Essa discriminação contra a mulher já é antiga, né? Como as mulheres sofrem, meu Deus. Davi teve perdão pelo seu pecado de adultério porque se arrependeu. Davi pecou, a gente sabe, né? Com Batseba e provocou a morte de Urias, seu esposo. Mas Davi se arrependeu muito daquilo. E Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem que fez muita coisa errada, mas ele se arrependia. Davi errou muito, a gente estava estudando a história de Davi, mas ele sempre se arrependia. É aí que está a chave da coisa. Você erra, mas você se arrepende e muda. Então, em Salmo 41, 4 e 51, 4a, Absalão, Davi vai dizer o seguinte, as palavras mais lindas da Bíblia, diz aí. Então. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. A gente vê nesses dois salmos, desses dois versículos, a dor que tinha o coração de Davi, ao que ele tomou consciência do que ele fez.
né? Ele vai dizer: Senhor, tem piedade de mim, né? Sara minha alma, porque pequei contra ti. Minha alma está doente, tem misericórdia de mim. Me perdoe, né? Contra ti somente pequei, fiz um mal à tua vista. Eu pequei contra Deus, eu fiz uma coisa horrível. É triste quando a pessoa faz uma coisa errada e você conversa com ela, ela acha que aquilo é normal e continua. O fim dessa pessoa é destruição. Mas arrependeu, tudo se resolve. O que nos faz arrepender e não permanecer no pecado? Não é uma coisa humana, né? Diz assim em João 16, 7 e 8, eu fiz um resumo dele. O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos acusa, e nós, que nos mostra que erramos. Ele é que convence o mundo que aquilo que está fazendo é pecado, que Deus é justo, e é justo o juízo. Para que nós não continuemos no erro, porque o erro, ele é um vício. Se nós cometemos um tipo de erro, a tendência é sempre cometermos o mesmo erro. O pessoal fala: onde passa um boi, passa uma boiada. Se você dormiu bêbado hoje, amanhã você vai dormir bêbado de novo. Se você dormiu drogado hoje, amanhã você vai dormir drogado. Se você gastou seu dinheiro com jogo, você vai gastar com jogo. Se você assistiu um filme pornográfico, amanhã você vai assistir outro. Para tirar essa sequência, é a coisa mais difícil do mundo. Né? E João... Jesus disse assim, em João 15,5: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós só conseguimos livrar dos vícios, principalmente da infidelidade e dessas coisas que Davi fez, Absalão fez, da pornografia, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos ligados em Cristo, na videira, nós damos muitos frutos bons. Mas se nós ligarmos de Cristo, não se iluda, nós não daremos frutos. Porque a ação de Deus em nossas vidas é que nos faz apartar dessas coisas. Porque é comum, que a gente leu no começo, todos nós pecamos. Não tem ninguém livre do pecado. Não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu. E ninguém é melhor que ninguém. Todos nós pecamos. Só não pecamos de fazer alguma coisa porque Cristo está em nós e nos afasta disso. Deus quer que todos se arrependam, né? E receba perdão. Ele não quer o mal. E disse, lê para nós 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos nossos pecados a Deus, né, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Né? A palavra do né, o 1 João diz assim, se confessarmos, Ele é fiel, Ele é justo, vai perdoar os nossos pecados e ainda nos purificar de todas as coisas ruins que nós fizemos. Basta nós o quê? Confessarmos, como fez Davi, né? Tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Essa mesma atitude. Absalão não teve essa atitude. E o fim de Absalão foi trágico, porque não se arrependeu, ele fez uma coisa errada, no outro dia ele levantou e foi atacar seu pai. Não houve arrependimento. Deus quer o nosso bem, o bem do casamento, o bem da nossa vida. Deus quer a união. Nós lemos aqui, mostrando para os meninos as bodas de Caná, né, da Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho, que o vinho representa alegria. Foi num casamento, porque Deus quer a alegria do casamento, quer as famílias reconstituídas. Quando há uma separação, há um desequilíbrio total. Nós temos algumas pessoas que separaram e está difícil para elas. Longe dos filhos, um de um lado fica longe dos filhos, a situação financeira fica pior. Não é bom.
Deus quer reconstituir, como teve naquele Caná da Galileia, faltou alegria que é o vinho, e ele fez seu primeiro milagre, ele está querendo fazer o milagre na vida dos casais. Errou, arrependa-se, receba o perdão. Em Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Deus sabe direitinho o pensamento que ele tem. E o pensamento que ele tem a nosso respeito é o pensamento de quê? De paz. Deus quer paz no lar. Tem uma música infantil, né? Paz no lar. Deus quer a paz, quer a harmonia. Errou, faz parte, todo mundo erra, é humano. Que nós recorremos ao pé de Cristo. Deus quer o quê? Que Ele quer a nossa paz. Ele não tem pensamento de mal. E Ele tem o quê? Para vos dar o fim que esperais. O que nós queremos? Nós queremos paz e harmonia. E Ele vai nos dar paz e harmonia. O problema não está no erro. O problema está de não nos arrependermos. Não queremos mudar de posição. E não recorremos aos pés de Cristo. A ação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós mudamos não pela nossa própria força, mas pela fé em Jesus, pela fé em Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que todos creiam em Jesus e arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Creia em Jesus e tenha uma mudança de vida. Aceite Jesus. Aceite a ação do Espírito Santo em sua vida. E tenha paz no seu lar, tenha paz na sua vida, tenha harmonia. Porque esse é o desejo de Deus. Jesus morreu para nos salvar, para que tivéssemos vida e em abundância, muita vida, não é pouca. Concluindo, para que haja perdão é necessário arrependimento, mudança de atitude com a ajuda do Espírito Santo. Tem que haver esses ingredientes. Amém? O Espírito Santo tem agido em minha vida, fazendo com que eu me arrependa e tenha uma mudança de vida. Eu ando cheio do Espírito Santo ou eu estou satisfazendo os desejos da carne? Se nós tivermos, vamos fazer coisa errada. Mas eu creio que estejamos procurando o Espírito Santo. Vamos fazer a oração? Eu vou falar, vocês falam em seguida, pode falar em casa e depois o Pai Nosso estaremos terminando. Oremos. Pai de perdão, em nome de Jesus, me dê um coração arrependido, cheio do Espírito Santo, e firmado em Jesus, para que eu possa dizer não ao pecado. Em nome de Jesus, amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe o seu casamento, abençoe sua vida. Arrependa-se, põe sua vida nele e aceite Jesus. Amém? A bênção final estaremos terminando e até a próxima em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.